fugir, né? Malafaia chama Bolsonaro de covarde, relata decepção com Nicolas e elogia o Tarcísio. Aí o Bolsonaro, com uma postura de quem consegue engolir muito sapo, fala, não, deixa disso, deixa disso. E aí o próprio Silas Malafaia diz que está tudo certo, que o Bolsonaro mandou vários coraçõezinhos para ele e tudo mais. Partiu para cima do Alexandre Pitolli, da Auriverde, de uma forma furiosa e surtada até, eu diria. Hoje o Pitolli estará no Braddock Show mais tarde, e vamos falar sobre esse assunto. Não percam. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, Silas Malafaia é uma figura que, desde sempre, me desperta muitas desconfianças e ressalvas, assim como o próprio Marçal, diga-se de passagem. Eu fico com a sensação de que ele é muito oportunista. Fico com a sensação também de que ele fala muito mais de política do que de Deus. De que ele tem um tom muito arrogante e professoral e beligerante. E que ele quer dar pitaco em tudo e todos, que ele acha que manda na direita, que ele acha que ele tem mais influência do que ele tem, que adota um tom muito raivoso e com pouca caritas, que um cristão deveria priorizar, na minha opinião, e não só na minha, mas de todos os estudiosos do cristianismo. Era o principal legado de Cristo. Acima de tudo, eu fico com a sensação, até de quem conhece isso de perto, tá, gente? Será que esse sujeito não está numa fase de mania bipolar, não? Eu digo isso assim, não venha para cima de mim, Silas, também agora, com 3 pedras na mão. Veja, eu falo isso porque essa postura foi muito divisiva para a direita. E é curioso, no mínimo, que ele estava na Globo, falando com a Mônica Bergamo, dizendo que o Bolsonaro, que líder é esse? Porque o Bolsonaro estava dividindo a direita, porque não apoiou com a empolgação do Tarcísio o Ricardo Nunes. E o Pimentel lá em Curitiba, sendo que tem um baita nome da direita em Curitiba, que é a Cris Grama, 35. Então, é absolutamente compreensível. Os filhos do Jair Bolsonaro reconheceram isso. Olha, lá tem um nome muito bom da direita, é uma situação difícil. Então, o Silas foi para Mônica Bergamo, na Globo, lavar roupa suja na casa do inimigo, atacar o Bolsonaro e depois criticá-lo por dividir a direita. É muita incoerência. É muita incoerência. Então, de novo, se a direita depende, para salvar o Brasil, das lideranças do Tarcísio, que é melhor do que o Silas, e mais leal ao Bolsonaro, quero crer, mas não muito. O Silas, que bate no Nicolas, esse sim, um jovem que correu o Brasil para fazer a onda bolsonarista municipal. Se o trio que vai salvar o Brasil é o Tarcísio, Silas Malafaia e Kassab, meus amigos, comprem a passagem hoje, porque as únicas saídas para o Brasil serão Cumbica e Galeão. Então, o pastor Silas Malafaia criticou o Bolsonaro por uma questão até acertada. Às vezes o Bolsonaro fica meio em cima do muro, mas é porque é difícil a situação. E ele faz lá o cálculo dele também eleitoral, não vou negar, do curral eleitoral dele, digamos assim. Agora, porque ele queria mais empenho na defesa do Nunes, não era isso que a direita precisava e queria do Bolsonaro nessa disputa. Então, Malafaia é aquele que procurou Gilmar Mendes antes do ato para o Bolsonaro para ele pedir a prisão do colega do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. A gente fica até desconfiado. Todo mundo pergunta o que tem o Silas Malafaia para poder subir tanto tom quanto o Alexandre e nada acontecer contra ele. Ele é meio maluco, o cara tem medo de prender ele e criar uma guerra civil com os evangélicos no país. É uma tese. A outra é de que quem está muito próximo assim do Kassab, como parece ser o caso, tem costas quentes, como o próprio Janone já disse, eu tenho costas quentes com o STF.
Então, tem algumas pessoas que têm costa quente com o STF. Tem outras pessoas que têm o passaporte cancelado há quase 2 anos, que têm as contas bancárias com bastante dinheiro para mim, não para o pastor Silas Malafaia, que é multimilionário, mas para mim é bastante dinheiro, há 2 anos e censura prévia nas redes sociais. Mas eu sou o traidor. O Silas é o cara que defende o Bolsonaro. E o Brasil. E a direita conservadora. Eu sou obrigado a ouvir cada coisa, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, porque quem tem as suas convicções e teme apenas a Deus e não aos críticos, né, faz aquilo que sabe que é certo, ou pelo menos que acredita com muita convicção. A Marina Helena, por exemplo, tomou a postura certa, na minha opinião. Endossou o Ricardo Nunes e não tem outra postura possível para alguém que defendeu as bandeiras dela. É o Boulos ou o Nunes agora. É o mesmo erro de quem fez o voto Lulo, tipo a turminha do MBL, quando era Lula e Bolsonaro. É a mesma porra. Então, não dá, gente. Não dá para ficar fazendo voto Lulo. É hora de fazer até campanha para o Tucano lá. Até porque ele tem um bom vice, que é o Melo Araújo, que foi o Bolsonaro quem colocou lá, e ele estuda até mesmo o Paulo Guedes na Secretaria da Fazenda. Agora, veja que arrogância, hein, Nunes? É muita soberba dos tucanos mesmo. Se Bolsonaro indicar, eu aceito. Tipo assim, se o técnico falar, bota o Messi no time, eu até boto o Messi no time. Senão, eu vou aqui com os tucanos que eu tenho mesmo, que são as bostas, né? Mas são os meus tucanos, as minhas bostinhas. Né? O pessoal todo ali dos liberais de mercado, entre aspas. Peço para o Armínio Fraga uma dica, o cara que fez o L. Peço para o João Amoedo uma dica, o cara que fez o L. E o Carlos Bolsonaro colocou os pingos nos is. Votos do Nunes vieram do Jair, não do Tarcísio. Tem uma turma querendo rifar já o Bolsonaro como líder de direita no Brasil e colocar em seu lugar o Tarcísio. Não cola. Vocês acham que o Tarcísio arrasta que multidão aí nos aeroportos Brasil afora? O Tarcísio não é o líder da direita. O Tarcísio é um cara que vai no Gilmar Palusa, em Lisboa, elogiar o STF. É um cara que diz, temos que dialogar com Alexandre de Moraes. Bom, o Bolsonaro até tenta dialogar também, como nós vamos ver mais à frente. E como todo mundo lembra, usando o Temer como interlocutor. É uma situação humilhante, porque ele tem medo de ser preso a qualquer momento, porque ele quer viajar para os Estados Unidos e não pode. É uma situação humilhante. Mas o Tarcísio é, de forma muito mais explícita, a visão pragmática, excessivamente pragmática, de quem acha que consegue, num chá das 5, articular o Kassab numa mesa, numa cadeira, o Alexandre de Moraes numa outra, e vamos o quê? Vamos soltar o Daniel Silveira? Só se for para a colônia agrícola. Esse sim merece aplauso. Esse é um líder. Esse é um líder da direita. É um líder jovem, ainda tem muito a ganhar de maturidade política, como diria o Silas, né? Tomara que não para virar um pragmático excessivo como o próprio Silas e o Tarcísio. Mas esse é um parlamentar que coloca skin in the game, arregaça a manga e vai para o fronte de batalha. E faz a diferença. Nicolas tem meu respeito. Como tem meu respeito o Príncipe. E o Príncipe está certo. Centrão ficou feliz e a vitória foi do sistema. Eu fiz a mesma análise, né? Por isso que eu acho que ele está certo, óbvio. Teve muita gente falando, a direita venceu. A direita conseguiu, graças ao esforço de um Nicolas da vida, que vimos agora, uma onda direitista em Câmara dos Vereadores Brasil afora, mas está longe de ser o grande vencedor de uma eleição que o Kassab meteu quase 900 prefeitos. O sistema de compra de votos, da velha política, né, dos grotões, funciona, está vivo.
Esse conjunto de medidas tornam o cidadão refém do grupo criminoso de Brasília, no comando de toda a renda, poupança, bens e serviços produzidos pelo Brasil. Então, é um círculo vicioso que eles comandam. E é muito difícil romper com esse círculo, porque o próprio Kassab disse, quem nacionalizar demais, a disputa vai se dar mal. Em São Paulo, talvez escolhe, né? O Marçal quase foi para o segundo turno. Isso porque ele deu um tiro de bazuca no próprio pé aos 45 do segundo tempo, de forma incompreensível. Agora, vai Brasil afora, 5.500 prefeituras, não é isso que pesa. E o Kassab sabe, né, como o sistema funciona. O meu amigo Paulo Briguet, excelente cronista da Gazeta do Povo, né, também matou a pau nesse texto. Além do laudo, o fato mais grave das eleições, isso precisa ser dito, é o sistema. O acontecimento mais grave passou desapercebido. Dois altos personagens da República tiveram um encontro secreto para decidir o destino de Pablo Marçal, o imperador calvo e o governador da direita permitida. Com o Bolsonaro manietado pelo seu próprio partido e pela turma do Centrão e do Valdemar, Marçal caminhava para estragar o Teatro das Tesouras. E a turma virou e falou assim, não vai rolar. Aí o próprio Marçal vai lá e dá um tiro de bazuca no pé e faz o serviço. Mas antes, o Alexandre de Moraes já estava preparando a bala, intimando ele por causa de uso excessivo do X e blá, blá, blá. Meus amigos, está muito claro, não tem mais espaço para a direita no Brasil. Eu não vou nem discutir se o ex-coach é um picareta ou é direita genuína, não é o caso. Ele se vendeu como tal. Ele estava atacando o sistema e os comunistas no discurso. E incomodando, porque estava se colocando como o candidato antissistema com a pegada nacional populista, que é música para os ouvidos dos conservadores no Brasil. E por isso ele cresceu de forma meteórica. E quase levou para o segundo turno ali. A disputa foi por 100 mil votos. Sem partido, sem recurso público. Então, foi um feito. E o sistema no Brasil vai fazer com que isso jamais se repita. Isso é o ponto importante que o Briguet chama a atenção. Nós vamos voltar para o Teatro das Tesouras, para o fenômeno da direita permitida. O Tarcísio vai ser o máximo que a gente vai poder sonhar. Por quê? É democracia isso? Muitos dos que até ontem eram vítimas de Moraes e do regime PT-STF aplaudiram a perseguição ao candidato do PRTB. Foi um vergonhoso ritual coletivo de defesa do sistema que, lamento dizer e me entristece dizer, contou com a cumplicidade de alguns bolsonaristas. Contou. Isso foi triste. Bom, só para fechar a questão municipal, vamos ver o Dirceu, Zé Dirceu, basicamente confessando acordo com o Tarcísio e sendo salvo, sendo interrompido por Reinaldo Azevedo e coleguinha. Reinaldo Azevedo, que fim de carreira, entrevistando Dirceu como se fosse um grande estadista. Esse é o destino que o pacto com o diabo que ele fez o reservou. Se a direita quer destabilizar um governo no Brasil, ela destabiliza. Então você tem que ter um diálogo e tem que ter, sempre buscar um plano de acordo. Por exemplo, eu procurei realmente lideranças da direita alguns meses atrás para conversar sobre isso com elas. Falei, vocês vão continuar com essa história que não pode capitalizar banco público, mas os empresários que votam em vocês, elegem vocês, estão nos procurando. Eu falo, não, procura os deputados e senadores de vocês. Sim, né? Vai convencê-los lá, precisa mudar isso. Como é que é? Até porque a turma do meu lado não gosta disso. É briga, né? Mas, por exemplo, agora, acabou sendo feito um acordo entre o Mendonça Filho, né, e o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, sobre a questão do ensino médio. Porque nem nós podemos aprovar o que nós queremos, nem eles podem por causa da opinião pública. Houve uma... Mendonça Filho que comandava o Ministério da Educação quando se fez a reforma. Eu vou dar um exemplo de uma questão. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio, ele
e o secretário que veio do Paraná, São Paulo não é o Paraná. Apesar que eu sou paranaense também, sou apaixonado pelo Paraná, é um estado fantástico. Onde milita o seu filho. Além que meu filho é paranaense, a Clara... E no tempo que o ministro ficou clandestino no Brasil, que ninguém sabia, o ministro morou... Nem mesmo a sua esposa Paraná. à época, a sua companheira à época. Eu procuro sempre dialogar, sempre conversar, sempre convencer a outra parte que para o Brasil o melhor é um acordo. Se não pode o que eles estão propondo, não pode o que nós estamos propondo, vamos procurar um acordo. Porque é muito grave quando se cria a política de sabotar o governo, de estabilizar, que é o que o Bolsonaro quer, se depender. Olha, isso aí é fala diante de um espelho, né? Projeção. O PT, desde sempre, quando é oposição, só faz sabotar os outros governos. Mas ele falou do acordo com o Tarcísio e depois foi interrompido. E aí? Agora, eu vi gente rapidinho no chat falando assim, o Rodrigo odeia o Bolsonaro e fala do Nicolas e não reconhece o mérito do Bolsonaro. Eu não reconheço o mérito do Bolsonaro, que foi pelo Brasil todo pedir voto e conseguiu ajudar nessa onda bolsonarista municipal. Olha, eu tenho que ler cada coisa. O Rodrigo é falso, só não aponta onde. Onde eu fui falso? Em quê? Aí não aponta. Infelizmente, tem uma ala da direita que é igualzinha ao PT, né? Agora, vamos fechar o assunto municipal para falar do seguinte. Fogo no parquinho, treta no meu saudoso Rio de Janeiro e, alô, presidente da Alerj, eu quero mais. Agora eu quero os vídeos, as provas, tudo que você tiver sobre o Duda Paz nessa denúncia aqui. Eduardo Paz é esse. Para de história de uma vez por todas, que eu sei do quanto o senhor gosta de uma promiscuidade lá na Gávea Pequena. Para com esse show da Xuxa de uma vez. Para. Dissimulado, cínico. Comigo não funciona. Se bater, tu vai levar. Se você atacar o parlamento, eu vou pra dentro de você. O problema é que aí o Pedro pode não gostar. Porque eu digo porque é um fiel escudeiro